Amém, glória a Deus, aleluia, grande louvor, que possamos louvá-lo sempre, principalmente nos nossos momentos aí de tribulações, nos nossos momentos de decepções, nos momentos em que, sem querermos e por acidente, acabamos falhando com Deus, ferindo a Deus, através dos nossos pecados, através das nossas falhas, né? Porque, como está escrito em Gênesis, principalmente no versículo 3, Adão e Eva pecaram e, através da origem do pecado, pelo consumo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a humanidade toda foi corrompida. E por meio de Cristo, nós temos a oportunidade da redenção, porque ele se fez pecado por nós. E hoje nós vamos falar de algo muito importante, muito interessante, que é bastante necessário, que é um texto de Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. E esse texto, ele é muito interessante, porque ele vai falar dos estágios do pecado até a sua consumação. Nós vamos ler este texto, nós vamos refletir sobre ele. E é bem importante porque, independente de estarmos ou não na caminhada com Jesus, nós precisamos, e Deus assim deseja, que possamos melhorar, nos aperfeiçoar cada vez mais como seres humanos. E refletirmos sobre esses estágios, contando sim com a força em Cristo, porque Ele é a nossa força para que possamos resistir, para que possamos dizer não. Através dele, a gente consegue vencer. E este texto, ele traz pontos muito interessantes para a gente refletir, né, do estágio inicial, pelo pensamento, do segundo estágio, pelo coração, e do terceiro estágio, em que o pecado é consumado, né? Ele é, enfim, é dado à luz a ele. Ele se torna realidade. Ele começa no nosso coração, mas ele se torna realidade através da consumação, de fato, né? Então, vamos ler este texto. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um é tentado, porém, pela sua própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos para conhecer mais de Ti, para receber mais de Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco esta noite aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir. O Senhor nos conduza durante esta ministração, durante a exposição desta palavra, Senhor. Que hoje seja falado apenas aquilo que o Senhor quer falar. E aquilo que vier de mim, que não seja falado. O Espírito Santo nos conduza neste momento, durante a exposição desta palavra. E rogamos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, começando aqui pelo primeiro versículo, versículo 13, nós podemos entender que Deus não pode conviver com o pecado, né? Ele não tenta ninguém, ele também não pode ser tentado, porque Deus, ele não tem inimigos, ele não tem inimigos, ele é o Criador, ele está no controle de tudo. Mas nós temos inimigo, e o nosso inimigo é Satanás. E Deus, ele não pode conviver com o pecado porque ele é puro e perfeito. Deus, ele é bom.
Inclusive, quando ele criou a humanidade, ele não criou a humanidade para que ela se corrompesse, mas a Adão e Eva, ele deu a escolha. E eles acabaram cedendo à tentação. Eva cedeu à tentação da serpente, desobedeceu a ordem que Deus havia dado e, consequentemente, Adão também. Então, nós percebemos que após essa queda, porque Deus ele convivia, Adão e Eva, antes de desobedecerem a Deus comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tinham uma comunhão com Deus. Eles não tinham conhecimento do mal. O coração deles era um coração benéfico, um coração bondoso. Eles estavam próximos de Deus. E também andavam nus, comiam de todos os frutos, e a própria natureza, nesta época, ela era harmonizada. Não haviam ervas daninhas. Eles conviviam ali no Jardim do Éden, onde podiam desfrutar, né, desse paraíso. Porém, em Gênesis 22, Gênesis 3, né, versículo 22, a gente vai verificar, né, que Deus diz: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E como havia também no Jardim do Éden o fruto da árvore da vida, que daria a imortalidade ao homem, e no caso, se o homem tivesse a imortalidade, ele estaria com o coração corrompido e imortal. Então Deus não permitiu com que ele tomasse do fruto da árvore da vida e vivesse para sempre. E com isso, em separação, porque a partir do momento que Adão e Eva comeram do fruto, eles morreram, né, no caso fisicamente e espiritualmente, porque pelo castigo que Deus deu, ele disse que eles, né, vieram do pó, né, no caso Adão, e ao pó voltaria, né, consequentemente Eva também, porque o corpo deles se corrompeu. A morte espiritual também aconteceu, por quê? Porque através da desobediência, eles se afastaram de Deus. A morte espiritual, ela é o afastamento de Deus. É quando a gente fica insensível às ações de Deus, a gente fica insensível a Ele, à palavra dEle, a gente se torna rebelde contra Deus. A gente não entende os males do pecado. A gente não entende o porquê que não podemos ferir a Deus. Então, Deus mandou-os embora do Jardim do Éden, né, para que eles pudessem cultivar o solo. E, como a gente vê também no versículo 24, ele colocou um querubim ao leste do Jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia para poder guardar o caminho para a árvore da vida. E aqui, a segunda parte desse versículo, que Deus não pode ser tentado pelo mal, porque ele não tenta ninguém, ela pode ser evidenciada com o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13, onde na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir para que Deus não nos deixe cair em tentação e para que nos livre do mal, né? Em este versículo especificamente ele fala: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque é teu o reino, o poder e a glória para sempre. Porque tudo foi criado para a glória, para a honra e glória de Deus. E Deus, ele é santo e perfeito. A gente vê isso em Levítico. Levítico 20, versículo 26. E a santidade de Deus, ela contrasta com o pecado, né? Ela é contrária ao pecado. Então, por isso, Deus não tem como tentar. E este versículo diz, né? Ele se refere ao povo de Israel, mas ele serve também para a igreja, para o corpo de Cristo atualmente, né? Que é algo que ele espera de nós, né? Que este versículo diz: vocês são santos para mim, vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus.
A gente vê também em Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2 também, em que ele diz que não há ninguém santo como o Senhor, né? E o que Jesus nos pede? Que nós sejamos perfeitos, assim como o nosso Pai é perfeito. O ser perfeito é a gente buscar evitar o pecado, é a gente não pecar deliberadamente, é a gente conhecer a vontade de Deus através da palavra dele e realizá-la, é a gente nos deixar guiar por ele, é nos colocarmos na dependência dele. O pecado ele pode sim acontecer por acidente, né? Isso é inevitável. O ser perfeito não é que a gente vai atingir a perfeição aqui nesta terra, porque nosso corpo é corrompido, a nossa carne é corrompida. Mas nós não precisamos ser escravos da nossa carne. Nós podemos, com a ajuda de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, crescer em graça e crescer espiritualmente, através da leitura da palavra, através da oração e também do jejum. E aqui, nós vamos passar aqui para o versículo 15, que ele fala sobre a cobiça, né, que é a cobiça que ela vai gerar o pecado, né. E vendo o dicionário, o dicionário Oxford, a gente vê que o significado de cobiça é desejo imoderado de bens, riquezas ou honras, ambição, avidez e concupiscência. Avidez é desejo incontrolável, ambição é você também ser ambicioso, desejar a ponto de não pensar até mesmo em questões morais, você querer a qualquer preço. Mas eu achei interessante também trazer o significado de concupiscência, que teologicamente significa cobiça natural do homem pelos bens terrenos, consequências do pecado original, e que produz desordem dos sentidos e da razão. Então, vamos ilustrar a questão do versículo 15 sobre como é a tentação, ou o que é o campo da tentação. Ela inicia na mente, com um pensamento que é lançado pelo inimigo. É uma seta. Eu vou exemplificar com uma situação específica. Com duas situações. Por exemplo, você está fazendo alguma coisa qualquer, né? Mas você tem, por exemplo, o hábito de consumir pornografia. E, de repente, você nem está pensando nisso, mas veio aquele pensamento. E daí, veio aquele pensamento, e de repente você acaba se prendendo naquele pensamento. Esse pensamento ele vai para o teu coração, se você continuar alimentando. Quando você se prende a ele, você já cai no campo da tentação, né? Porque você aprofundou, né? Ele veio, mas você continuou dando vazão. E no campo da tentação, você pode até conseguir resistir, embora seja muito difícil, né? Mas pode acontecer de não. E se você continua, você achando que está ali no controle de tudo, o desejo ele vai vir para o teu coração. Você vai começar a imaginar, poxa, poderia estar vendo aquele site aqui, poderia, né? Enfim, vai haver o desejo carnal da prática da masturbação. E logo, o final é você consumar, né? Já estou adiantando aqui 2 versículos, né? Enfim, você cobiçou, você deixou o desejo entrar e você fez. Igual acontece, por exemplo, um outro caso. Alguém fez algo, alguém te ofendeu. E isso te traz um sentimento de raiva. E essa raiva, quando ela é lançada, né, que é algo reativo da carne, você tem a chance de você renunciar. Mas o que acontece se você dá vazão a ela, se você alimenta ela, que foi essa seta de raiva, ela foi trazida, você às vezes acaba falando coisas que não devia, você acaba fazendo coisas que não devia, porque você alimentou. Então, isso, ele vem acontecendo. Ele pode
vai acontecendo a partir do momento que a gente aceita essa sugestão, né? Então, é a cobiça, ela nos arrasta, ela é o campo o chamado campo da tentação. E quando a gente dá vazão, ela alimenta o nosso desejo, o pecado ele acontece no nosso interior, e o último estágio dele é a consumação. Então, por isso, o que acontece como consequência? Após a consumação do pecado, acabamos nos afastando de Deus, se nós não somos levados ao arrependimento. E esse afastamento de Deus, ele é conhecido como morte espiritual. Porque quando começamos a pecar e vamos pecando deliberadamente e não nos arrependemos, a partir do momento que também a gente não busca pedir a Deus, né? Mesmo que a gente não sinta um arrependimento de imediato, mas se nós não buscamos pedir a Deus para que Ele nos mostre o nosso erro e nos produza o arrependimento e não pedimos perdão, né? Não pedimos para que a gente possa se arrepender para não fazer, o que vai acontecer? O nosso coração ele vai se endurecendo, o nosso coração vai ficando insensível a Deus. Nós vamos nos esfriando com Ele. E com isso, o que acontece? A gente se afasta. Inclusive, nós vamos ver aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes de Cristo vir e se fazer pecado por nós, morrer por nós e ressurgir, nós estávamos mortos, estávamos perdidos, precisávamos de uma redenção. Precisávamos, né? Era necessário, antes da vinda de Cristo, que os sacerdotes fizessem a mediação entre nós e Deus. Que houvesse um sumo sacerdote, que houvessem sacrifícios de animais, né? Para cada pecado, para oferta de culpa da nação de Israel, oferta de culpa das pessoas que cometeram pecado, enfim. Não havia aquele acesso a Deus. Em lugar desse acesso direto, havia um véu grosso que separava o lugar santo do templo, separava o santo dos santos, onde o sacerdote ia, o sumo sacerdote ia interceder pelo povo israelita. E a partir da vinda de Cristo, porque antes o que acontecia? Nós precisávamos cumprir toda a letra da lei que foi dada por Deus a Moisés. Inclusive ele deu o caminho, né, que a gente precisava amar a Deus, né, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Né, Jesus acrescenta aí ao próximo como nós mesmos, para que a gente para que se pudesse cumprir aqueles mandamentos, cumprir aquelas leis. E eram muitas leis. E era difícil. E com a vinda de Jesus, esse véu é rasgado. Jesus se faz pecado. Jesus leva todas as nossas transgressões, leva também todas as nossas enfermidades sobre si. Ele é moído como único sacrifício redentor pela morte de cruz. Morte extremamente humilhante, e uma das piores mortes, das piores penas. E quando é consumado, o véu se rasga, e após a sua ressurreição, após Jesus ter cumprido toda a lei e ter feito esse sacrifício por nós, ele se torna mediador entre nós e Deus. Ele nos mostra, nos dá a liberdade de podermos adorar a Deus em qualquer lugar que estivermos. Ele nos dá a oportunidade e a chance de sermos adoradores de coração, adorá-lo em espírito e em verdade.
buscá-lo de todo o nosso coração, e ele nos ouve e nos responde. E com a redenção, com o sacrifício de Jesus, Deus cumpre uma promessa que ele fez, inclusive que é descrita no livro de Jeremias e em outros profetas também, no próprio livro de Salmos, tem um salmo que fala sobre isso, não vou me lembrar qual, que ele diz que colocaria a sua lei em nossos corações, que daria, não somente aos israelitas, mas um coração de carne, trocaria o coração de pedra por um coração de carne, né? A gente vê isso também no livro de Ezequiel. E assim acontece, ele nos mostra, ele nos dá essa oportunidade. E a gente tem como reverter a situação do pecado. A gente tem como encontrar o escape na força do nosso Senhor Jesus. E isso é feito de que maneira? Primeiramente, a gente precisa ter uma comunhão com Ele. A gente precisa construir um relacionamento com Ele. A gente precisa conhecer as Escrituras, conhecer a Palavra de Deus. E também orar e jejuar, né? O jejum, ele é importante porque ele enfraquece a nossa carne e fortalece o nosso espírito. Então, quando a gente crê em Jesus, busca ter essa comunhão com Ele e crê nele como nosso único Senhor e Salvador, e suficiente Salvador, nós somos purificados pelo sangue dele. E nós temos também a vida eterna, conforme nós podemos ver aqui em João 10, versículo 10, a parte B, que diz, Jesus ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E com a purificação do sangue de Jesus, nós vemos isso em 1 João, versículo 7, que diz, se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E nós temos armas, né, que Paulo nos traz em Efésios capítulo 6, que faz com que possamos vencer o pecado. Inclusive, vamos ler, né, este texto, que ele é um texto bem interessante, versículo 10 até o 18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, essas são as instruções que o apóstolo Paulo nos dá através da sua carta. Mas para a gente não florear, para a gente poder ser um pouco mais específico nessa questão toda como não entrar no campo da tentação, que é o campo onde a cobiça ela fica mais forte. É a gente renunciar ao pensamento no ato de sua origem. Nós temos poucos segundos para reagir. Mas a partir do momento que a gente percebe um mau pensamento, ou a gente percebe aquele sentimento de raiva que vai tirar o nosso discernimento, a nossa sabedoria de como agir em determinada situação, ou quando vem aquela irritação, ou até mesmo aquela tristeza, que você não, né, você tá ali, você não sente motivo, você não vê o motivo, mas de repente ela surge do nada, aquela angústia, aquela opressão, que surge do nada, sem
sabe, que você pergunta, poxa, mas por que eu estou me sentindo assim? O que nós devemos fazer? Nós precisamos renunciar no nome de Jesus. O que é? Eu vou me atentar apenas para uma das defesas citadas pelo apóstolo Paulo, que é a mais importante, né? Porque esses pensamentos que nos cercam, que nos vêm, é a seta do maligno, que é o escudo da fé. O escudo da fé é quando a gente renuncia, a gente crê que a partir da nossa renúncia, Deus nos providenciará o escape e Ele tirará esse pensamento da nossa mente. Existe também uma outra oração interessante, que é a gente entregar o pensamento cativo, ou seja, escravizado, aos pés de Jesus. Isso também ajuda bastante. Mas porventura a gente não estiver vigilante, porque sim, acontece. Infelizmente, às vezes a gente falha, né? Tanto que Jesus ele fala vigiai e orai, e às vezes a gente não vigia. E a gente acaba entrando no campo da tentação. E tem situações na vida que a tentação, ela é tão forte que ela é como uma névoa colocada na tua visão espiritual. E ela vem, e ela age de tal maneira que você tem dificuldade para obedecer a Deus. E nessa hora, né, caso aconteça da gente entrar nesse campo sem a gente querer, a gente pode pedir a Deus o escape e também pedir a Ele que nos purifique com o seu sangue, que nos dê, né, que pelo sangue dele, que é o antídoto para o veneno que nos atinge da seta inflamada do inimigo, que ele venha nos curar, que ele venha tirar esse desejo, esse pensamento, qualquer raiz de amargura ou de ressentimento que venha surgir, que a gente sabe que vai nos afastar dele. A gente pode orar e pedir para ele tirar e crer. Entra também em ação de outra vez o escudo da fé. Então é por isso que é importante que nós peçamos a Deus que nos revista de toda a armadura e que possamos nos manter vigilantes para que a gente possa desviar das setas do inimigo. E nós precisamos também pedir, né, pelo nosso fortalecimento, porque nós somos fracos, mas a nossa força ela vem de Jesus. E jamais, em hipótese alguma, a gente deve tentar vencer pelo nosso próprio braço. Porque muitas vezes, quando a gente tenta vencer pelo nosso próprio braço, a gente cai. Eu digo por experiência, já caí muitas vezes tentando vencer pelo meu próprio braço, tentando vencer pelo meu próprio controle. Mas, a partir do momento que eu pedi a Jesus, que eu pedi a Deus que me ajudasse contra o inimigo, e que entreguei tudo a Ele, me sujeitei a Ele e me coloquei na dependência dEle, eu consegui ter vitória. E é muito interessante a gente pensar em Filipenses 4, versículo 13, né, que é quando no momento da batalha espiritual, vier algum pensamento do tipo, você não vai conseguir, você não é capaz, você não tem chance. É muito importante lembrarmos deste versículo que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Porque é Ele, o único que pode, a gente só pode através de Deus, a gente só pode em Deus. Então, eu convido aquelas pessoas que porventura estão assistindo a este culto, que ainda não têm comunhão com Deus, que ainda não conhecem, né, que ainda estão neste período aí de tribulação, que sentem no coração a necessidade de uma mudança, mas que também tenham um desejo, ou caso não tenham, que busquem ter. Peçam a Deus para que Ele se revele a vocês, peçam a Jesus para que Ele se revele a você. O busquem de todo o coração, porque quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, Ele nos ouve e Ele nos atende. E também venho pedir àqueles que porventura se afastaram dos caminhos do Senhor,
né, que porventura se desviaram por alguma ferida, né, vinda da própria igreja, ou porque cederam à tentação, né, porque cederam à tentação e pecaram, ou por algum outro motivo, alguma distração que surgiu e te afastou dos caminhos. Esse é o momento para você voltar. Esse é o momento para você se reconciliar com Ele, voltar a buscá-lo. Esse é o momento para você vencer a vergonha, porque Adão e Eva, quando eles pecaram, quando eles comeram do fruto, Deus os chamou. Eles perceberam que estavam nus e ficaram envergonhados e foram buscar se cobrir com plantas, e quando Deus chamou Adão, Adão não atendeu de imediato. Foram se esconder da presença do Senhor. E o pecado, ele nos traz essa vergonha, e também ele faz com que o orgulho nos impeça de nos voltarmos para Deus. Mas ele nos perdoa. Se pecarmos e nos arrependermos, ele nos perdoa. E se porventura não sentirmos o arrependimento de imediato, nós podemos pedir a Deus, sabendo, né, tendo a consciência de que o ferimos, a gente pode pedir a Ele, para que Ele nos conserte, nos ajude. E se não nos arrependemos de todo o coração, podemos pedir para que nos arrependamos. Então, essa é a hora, esse é o momento de você deixar a sua vergonha de lado, você que está afastado, de você deixar o seu orgulho de lado e pedir a Deus e voltar para Ele e deixar Ele tocar no seu coração, abrir a porta do seu coração para Ele e se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados e se reconciliar com Ele, deixar com que Ele cuide outra vez e transforme outra vez o seu coração. Sim, nós temos essa possibilidade enquanto estamos aqui nesta terra, enquanto estamos vivos. Então, antes de louvarmos ao Senhor, eu quero orar por você que está afastado. Eu também quero orar por você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador e ainda não crê nisso, para que você possa crer, para que você possa conhecê-lo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, lhe pedimos, Senhor, por todos aqueles que ainda não te conhecem, Pai, que seja colocado no coração dessas pessoas o desejo de te conhecerem, que o Espírito Santo venha ministrar nos corações de todos e possa convencê-los do teu amor, que possam convencê-los do pecado, do teu amor e do teu juízo, Senhor Jesus, e que essas pessoas possam se voltar para ti, possam buscar conhecer-te e também que o Senhor Jesus possa dar-lhes de beber da água da vida e que rios e rios fluam de seus interiores. Lhe peço também, Senhor, por aquelas pessoas que se afastaram dos teus caminhos, que se desviaram, seja por alguma ferida, por algum desentendimento, seja, enfim, por alguma decepção que sofreram na igreja, ou por alguma distração, ou por algumas ideias anticristãs, ideologias, ou por ideologias anticristãs que, porventura, afastaram essas pessoas de ti, que foram pregadas, né, em universidades, pregadas em ambientes de trabalho ou em qualquer outro ambiente. Que essas pessoas possam ser levadas ao arrependimento, que o orgulho dessas pessoas seja quebrado, e que elas atendam o teu chamado e se voltem para ti, e que o Senhor possa renovar os seus espíritos e possa também transformar os seus corações para que elas permaneçam sempre contigo pelo resto dos seus dias. Lhe pedimos também, Senhor, por nós que estamos nos teus caminhos, por todos aqueles que já estão, todos aqueles que já o servem, que o Senhor nunca largue da nossa mão, se porventura largarmos dela. Que o Senhor nos discipline, que o Senhor nos conserte, mas que não nos deixe afastarmos
nos afastarmos de Ti, e que Teu Espírito permaneça sempre conosco. Lhe rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a Deus por essa oportunidade e que esta palavra venha reverberar no seu interior. Que esta palavra venha a crescer e frutificar em seus corações. Que Deus abençoe a todos vocês.